de Deus é um santuário. Então vamos seguir a leitura, irmãos. Tendo Jesus como grande sumo sacerdote, olha que palavra que tem que parar. Não dá para ler a Bíblia em um ano. De maneira devocional você pode ler, mas se você for concentrar nela e deixar que ela fale com você, então é impossível, porque essa palavra te faz parar. Ele penetrou, ele entrou. O Espírito é aquele que perscruta, é aquele que penetra, ele penetrou. Imagine, irmãos, o Espírito ele penetra as profundezas de Deus. Para quê? Para nos revelar a linguagem celestial, para nos trazer a realidade celestial. E Jesus ele penetrou no alto céus para nos levar para dentro dele. Em espírito, e por causa do Espírito que em nós habita, porque agora a eternidade está aqui dentro, irmãos. A eternidade, Deus veio nos habitar, a eternidade está aqui dentro, Deus está aqui dentro. Então, se Deus está aqui dentro, eu e você temos ousadia para penetrar os céus e desfrutar da glória e da face de Deus. E Deus nos dá a exata medida, porque se ultrapassasse a medida, nós morreríamos no meio dos irmãos. Mas Ele coloca a medida, para que eu e você suporte. Penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Outra frase linda, irmãos. É como se ele estivesse traduzindo assim. Venhamos, irmãos, permanecer firmes no nosso testemunho. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aqui está uma palavra que define a posição que nosso Senhor ocupa como sumo sacerdote. É por causa das nossas fraquezas. Fraquezas aqui fala de incapacidades. Porque não somos inadequados, irmãos. Não adianta você fazer penitência. Não adianta você fazer boas obras para você ser aceito diante de Deus. Não são as nossas boas obras que nos tornam aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa da obra do seu Filho. Esse é o primeiro ponto. E segundo, por causa da posição do seu Filho. Quanto à obra do seu Filho, ele é o nosso Salvador. Quanto à posição do seu Filho, ele é o nosso sumo sacerdote. Que lindo, irmãos. Coloque ele numa ponta e na outra. Você vai ver um caminho. E é nesse caminho que ele está nos conduzindo, irmãos. Agora veja, que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. O que ele quer dizer aqui nesse contexto? Essa frase significa ele fez um sacrifício da sua vida. Lindo isso, irmãos, por favor. Ele fez um sacrifício da sua vida foi sacrificial. Não é pelo fato dele ter sido Deus, o pecado não tinha nenhum poder na sua carne. Ele era Deus, mas era homem. E a Bíblia diz assim, Paulo interpretando isso em Filipenses 2, ele diz que embora ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele sofreu tentação na sua carne, ele tinha uma carne como a minha e como a sua, com disposições para pecar, porém ele não pecou, mesmo tendo sido tentado. Está vendo, irmãos? Então, é isso que ele está dizendo. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, olhe esta frase. Se não é de nos esmagar, acheguemo-nos, aproximemo-nos, avancemo-nos, entremos com toda liberdade e ousadia. Aonde, irmãos? Ao trono da graça. Mas tem uma palavra antes. Confiadamente. Confiado em quem, irmãos? Confiado em quê? Confiado não em nós, não no que fizemos, confiado no que Ele é, no que Ele fez. Confiado na sua pessoa e na sua obra. É olhando para Ele. Por isso que lá no capítulo 12 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, enquanto... Essa frase diz muitas coisas. Primeiro, diz que a nossa fé não tem origem em nós. A nossa fé tem origem nele.
Nós não nascemos com a capacidade psicológica para crer. A nossa capacidade psicológica é sempre para a incredulidade. Mas um dia a palavra de Deus, a palavra que é vida, essa palavra rema, ela entrou dentro de nós e ela gerou fé. E fé como um dom de Deus. E essa fé tem sua origem, seu fundamento e a sua exaltação na pessoa dele. Naquele dia, quando ele disse para o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele colocou a fé, exaltou a fé da maneira mais elevada possível.